A paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos aqui gravando nosso penúltimo vídeo sobre as bem-aventuranças. Foi o primeiro das bem-aventurados humildes de espírito, ou pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. E agora a 5, 6, 7, a oitava bem-aventurança: bem-aventurado os perseguidos. Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Esses perseguidos se tratam dos justos do reino do reino de Deus, do reino dos céus ou do reino de Deus. Aqueles que, devido à sua integridade, sofrem perseguição. É comum que um justo seja perseguido pelo fato de que ele não abre mão de seus princípios de justiça. Os princípios que regem a sua justiça, que norteiam a sua justiça. É comum, é algo que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar em conflito com alguém que está no caminho da injustiça, e isso vai levar essa pessoa ou um grupo de pessoas a reagirem contra ele. Não é à toa a frase de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 39, aquela frase que diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Os cristãos são a resistência de Deus contra as hostes de Satanás deste mundo. Quem que resiste Satanás nesse mundo? Quem que se opõe? Quem que se levanta contra? Quem que está na frente como baluarte, lutando contra o inimigo? É a igreja, são os cristãos. Vamos ler esse texto, Hebreus 10, versículo 36 a 39. E diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o justo do reino de Deus, ele vive pela fé. Ele vive pela fé que ele tem no Senhor Jesus Cristo, pela fé que ele tem nas promessas de Deus, pela fé e por descansar, por se apoiar, por estar em esperança, aguardando da onde vem a nossa justiça, da onde vem o nosso socorro, como diz o salmista, né? É por isso. A perseguição, ela tem uma causa. Essa perseguição aos justos do reino de Deus. E qual é a causa dessa perseguição? A causa é a justiça. Daniel foi perseguido por causa de quê? Era um homem íntegro, era um homem que não burlava a lei, que cumpria a lei, era um homem justo, reto,
bem visto diante do rei. E por que ele era perseguido? Porque ele era justo. Todos os outros que não eram justos é que o perseguiam. Viam que a sua conduta se tornava uma ameaça para eles. Porque da forma como ele se conduzia, era motivo para que o erro deles viesse a ser exposto. Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. A condenação é esta, né? Então, ou seja, os homens amavam mais as trevas do que a luz. Jesus estava falando isso quando ele estava falando com Nicodemos, né? Ele disse: olha, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, eles preferiram andar na ignorância, eles preferiram que as coisas continuassem camufladas do jeito que estavam. Eles não queriam, eles preferiam viver sob o jugo da injustiça. Muitas vezes é assim mesmo. Quando se levanta a justiça, quando se levanta a bandeira da justiça, as pessoas logo de início aplaudem: nós estamos livres daquele jugo de opressão. De repente começa a reclamar: não, mas aquele jugo de opressão era sim, mas tinha o lado bom, né? Como se diz, ele rouba, mas ele rouba, mas ele também dá para os pobres, né? Ou seja, eles preferem o erro do que a justiça, né? João Batista foi decapitado por não se omitir diante da injustiça, né? A grande questão é que o justo, ele é perseguido por causa da justiça, porque ele também não se omite diante da injustiça. Porque se nele se omitir diante da injustiça, ele se torna cúmplice daquele que está cometendo a injustiça. Então o justo, ele se sente incomodado, ele se sente provocado diante daquilo que é errado, diante daquilo que é injusto. Ele não se sente bem em simplesmente olhar, em simplesmente guardar a sua opinião para si. Pelo contrário, ele manifesta. E foi o que aconteceu com João Batista. Nós conhecemos muito bem este fato de que ele foi preso por denunciar o erro do casamento de Herodes, e depois ele foi decapitado a pedido daquela amante lá de Herodes, lá, de Herodias. Glória a Deus. Os fariseus e doutores da lei odiavam a Jesus, pois expunham-os como verdadeiramente eles eram. Tem aquele discurso: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Jesus expunha, né? Ele não ficava xingando os hipócritas, não, ele mostrava que eles eram hipócritas, e aí ele mostrava por que eles eram hipócritas. Quando ele dizia hipócritas, ele logo descrevia o porquê da hipocrisia. Então Jesus não estava xingando, né? Ele não estava xingando. Hoje é muito comum as pessoas darem adjetivo para os outros, né? Simplesmente para ofender, simplesmente. Não, Jesus não estava fazendo isso. Não como poderia ser o justo, né? Pelo contrário, ele estava denunciando uma verdadeira hipocrisia. Então, diante de cada sentença que ele dava, de cada sentença que ele dava ao dizer que eles eram hipócritas, ele mostrava o motivo da hipocrisia deles, em que eles estavam sendo hipócritas, né? E não só por esse discurso, né? Teve outros discursos, e o próprio viver de Jesus, a própria conduta de Jesus, deixava eles ameaçados, né? Quem desejar não ser perseguido por causa da justiça deverá ser complacente com a maldade. Ou seja, não tem como você ser complacente
com a justiça e com a maldade ao mesmo tempo. Agora, se você for já pela justiça, então você precisa tomar uma posição. Você não pode ficar em cima do muro. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Disse Elias para o povo de Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você não pode querer se calar diante da injustiça e ao mesmo tempo querer ser justo. Porque se você se cala diante da injustiça, então você não é justo. Amém? Espero que esta palavra tenha sido de grande valia, de grande edificação para os irmãos. Terça-feira que vem, nós estaremos de novo aqui ministrando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, e creio que será uma bênção para a sua vida. Estaremos concluindo, essa série de reflexões, onde nós estaremos falando sobre a perseguição por causa do nome de Jesus. Esses são os perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. E lá Jesus vai acrescentar que eles também são perseguidos por causa do nome de Jesus. Fique com Deus, compartilhe essa mensagem e dê aí o seu joia e sei que será uma bênção. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.